em Êxodo, no capítulo 12, que eu quero tomar uma parte das Escrituras para nós meditarmos um pouco nessa noite, trazer algo que está no nosso coração, que eu tenho trabalhado também com a igreja ali em Xereda, Jaraguá. Há tantas coisas para ser pregado. Porque cada pastor aqui, subisse aqui, teria algo no coração para pregar. Há tantas coisas que precisam ser pregadas. Por isso que hoje nós não estamos indo lá como fazíamos antigamente. O que eu vou pregar? Eu vou lá pegar uma mensagem da partilheira, eu vou ler um pouquinho dessa mensagem aqui. Aí depois vou lá, pego outra e fazia um culto. Mas tudo é mensagem. Nós pregávamos sem conexão. Uma hora pregava sobre isso, outra hora pregava sobre aquilo, mas não conseguia conectar cabos algum. Mas a hora que nós vimos, a hora que nós estávamos vivendo, e reconhecemos o dia e a mensagem, então Deus começou a nos conectar os cabos. Porque o irmão Brana, ele foi ungido, inspirado para pregar as mensagens, como o Espírito Santo escreveu a Bíblia, pegou os profetas e escreveu as Bíblias. Quando nós recebemos revelação da palavra, a Bíblia não é 66 livros para nós, a Bíblia é um livro só. E as mensagens não são 1150 mensagens, é uma mensagem só, quando está ungido pelo Espírito Santo. Então, começamos a pegar um assunto, não sabemos quanto tempo que vamos ficar naquilo. E Deus vai tomando, emendando uma coisa com a outra. E cada culto, Deus tem me dado graça, eu vibro em cada culto. Porque o que me alimenta é o que eu dou para os irmãos. Então, eles olham eu pregando no púlpito, eles veem que eu estou vibrando, que aquilo está incendiando o meu coração. Eu não estou simplesmente cumprindo o protocolo de ir lá pregar uma mensagem para eles, porque eles sustentam a obra, me dão seus dízimos, e eu vou lá pregar uma mensaginha para eles, está bom. Eles estão na mensagem, estão batizados em nome de Jesus, e eles, está bom, é isso tudo. Não, agora é diferente. Antes nós fazíamos assim, porque nós não tínhamos captado o dia da visitação. Mas quando o Espírito Santo veio e ungiu, então nós começamos a conectar uma coisa com a outra. E a Bíblia começou a se abrir para nós. Porque o que o irmão Brana pregou foi a Bíblia. A coluna de fogo, ela vem 3 vezes à terra. Primeira vez ela veio para escrever o Velho Testamento, através de Moisés. Segunda vez, ela veio para escrever o Novo Testamento, através de Paulo. E a terceira vez, ela não vem para escrever. Ela vem para revelar o que estava escrito. Ela escreveu a Bíblia, o Velho Testamento, escreveu o Novo Testamento, mas muito embora esse livro ainda estava selado, com os 7 selos. Mas agora ela desce à terra e revela o Novo e o Velho Testamento, e conecta os dois e mostra para nós que é um livro só. Ela veio à terra para isso. Nós somos a geração que temos o livro aberto. Por quê? Porque a coluna de fogo desceu e fez isso para nós. E aí nós podemos entender o que Salomão falou, que tudo se repete. Tudo se repete. Aí nós podemos ver selos de Gênesis, Apocalipse, eras da igreja, ver tudo. Porque o livro está aberto. Amém? Vamos nos colocar de pé, ao som de somente crer. Êxodo capítulo 12. Todos acharam? Êxodo capítulo 12, Deus vai trazer a instituição da Páscoa. E Ele vai trazer a última praga sobre o Egito, que seria a morte dos primogênitos, para tirar o povo do Egito para a terra prometida, para cumprir a promessa que Ele fez com Abraão. Isso. Cumprir a promessa que Ele fez com Abraão, que Ele tinha prometido. Eles servirão a uma nação por 430 anos, e eu os tirarei com mão forte, e os conduzirei de volta à terra prometida. Então aqui vai ser instituída a primeira Páscoa,
A palavra Páscoa quer dizer passagem. E para você passar desse bairro, vamos supor, lá para a Extrema, você tem que ter uma passagem. E essa passagem tem um preço. Ela tem que ser paga. Para você sair daqui para lá, tem que ter um preço. Correto? E aqui estava Israel no Egito, pronto para sair. E agora Deus ia pagar o preço. Mostrando um cordeiro, um sangue derramado de um cordeiro animal, que o preço seria o preço de sangue. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, observe, as 7 festas, lá de Levíticos 23, elas começavam no mês de abril e ia até ao mês 7, ao dia 10 do mês 7, correto? Que era a festa da expiação, no dia 10 do mês 7, e por último encerrava-se com a festa dos tabernáculos, correto? No dia 10 dias depois era a festa dos tabernáculos. Todas as festas encerravam no mês 7, começavam no mês de abril e encerravam no mês 7. Começava na colheita do grão, na hora que nascimento dos cordeiros. Então 7 festas. Primeira festa, Páscoa. Segunda festa, Pães Asmos. Terceira festa, Primícias. Essas 3 festas foram cumpridas por Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso asmo, Ele foi o primeiro que ressuscitou. Então essas 3 festas se cumpriram no ministério de Jesus Cristo. Depois vinha a festa do Pentecoste. Correto? Depois da morte de Jesus Cristo veio o Pentecoste, se cumpriram 7 eras da igreja. Então, as 3 primeiras festas para nós se cumpriram em Jesus Cristo, nos seus 3 anos e meio. Depois, 7 eras da igreja, Pentecoste. Correto? Depois, festa das trombetas. Correto? Que foi o ajuntamento dos judeus. Certo? Depois veio as primícias, que era no dia 10, ou melhor, que é a festa da expiação. Quando o sacerdote entrava no dia 10 do mês 7, dentro do santuário. Mas a trombeta era tocada no dia 1º do 7, era tocado 10 dias em todo Israel, para que no 10º dia todo Israel estivesse congregado, correto? Para a festa da expiação. E aqueles que não tivessem congregado ali, seriam extirpados dentro da congregação. Nós vemos que Apocalipse 10, 7, houve um toque de trombeta ao redor do mundo 7 vezes. Ali estava a nossa festa de expiação, Deus ajuntando o povo para expiar o pecado através da mensagem da hora. Para expiar o pecado através da mensagem da hora, nós estamos nessa expiação. Alguns já são batizados com o Espírito Santo, outros ainda não são. A respeito do termo, até que eu estava conversando com os irmãos, os pastores, a respeito do termo noiva e esposa. Tem pessoas que já são esposa do Cordeiro. Outros são apenas noiva. Por quê? Uns, ele já entrou para dentro. Quando ele entra para dentro, ele só pode entrar para dentro da esposa. Outros, ele ainda está tratando como noiva, porque ele não entrou para dentro. Não entrou para dentro. Porque, observe, não entrou nas bodas ainda. Agora, observe, isso está acontecendo. Agora está havendo um casamento individual. Mas quando nós encontrarmos com ele nas alturas, será um coletivo, com todos os crentes de todas as eras. Então tem pessoas que são noivas ainda, que ele está namorando ela, está chamando para o arrependimento, para a santificação, como disse Paulo, para que todos cheguemos, uma hora isso vai acabar, para que todos cheguemos a uma unidade de fé, Jesus Cristo, varão perfeito. Então, uma hora isso vai acabar. Todos chegaremos ao mesmo nível. Correto? Jesus em mim e Jesus comigo. Como ele falou em São João 14. Essa unidade. Certo? Então, se dará o arrebatamento até que todos chegamos à unidade de fé. Então, às vezes, tem pessoas que estão dentro da mensagem que nunca chegarão a ser esposa.
irão pagando tribulação como virginésias. Outros estão lá fora, serão chamados e casarão com ele. Por isso que agora nós temos assunto para evangelismo. Agora que nós temos. Porque teve um tempo quando nós começamos a receber a revelação, tentou nos cirandar um espírito de fanatismo. Fanatismo, vamos dizer assim. Que parece que não tinha mais como, parece que era só nós, que não íamos mais evangelizar, porque era até difícil levar um irmão, um visitante para a igreja, porque o pastor estava pregando coisas profundas e bababá, e aquela coisa toda. Um espírito tentou nos cirandar. Não, pelo contrário, aí estava começando o evangelismo do tempo da tarde, o evangelismo do tempo do fim. Agora sim que você pode pegar a Bíblia e abrir, mostrar a revelação de Jesus Cristo. Unidade de Deus, batismo, mostrar as eras, agora sim, com conteúdo, com revelação, com entendimento. Antes da abertura dos selos para nós, dos trovões, do Ministério do Filho do Homem, um denominacional podia nos botar no canto da parede, com utilidade. Agora não bota mais não. Porque nós temos a revelação de Jesus Cristo. O véu foi tirado. Paulo falou, quando eles se converterem, o véu seria tirado. Então só uma dessa Páscoa. Então no versículo 2, Êxodo 12. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Capte isso. Lá no Velho Testamento começou, observe, no princípio, um cordeiro para um homem só, para Abel. Depois, aqui foi um cordeiro para uma casa. Depois, era um cordeiro para uma nação inteira. Mas quando chega Jesus, João Batista fala, esse é o cordeiro para o mundo todo, que tira o pecado do mundo. Mostrando primeiro êxodo, segundo êxodo, terceiro êxodo. Agora veja, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, sem pecado, um macho de 1 ano. Por que de 1 ano? Porque um cordeiro depois do ano é que ele pode se reproduzir. Era um cordeiro macho de 1 ano que ele podia se reproduzir. Correto? Que ele podia gerar. Amém? Vejam, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E aqui está Jesus Cristo em tudo. Por isso que o profeta falou, se você ler a Bíblia e não ver Jesus Cristo em cada versículo, volte e lê de volta, porque você passou por cima, porque Ele é toda a palavra. Jesus foi examinado durante 4 dias, foi para o Sinédrio, foi para Pilatos, foi para Herodes, voltou de volta, 4 dias sendo examinado. E no 4º dia, ele foi separado, como o cordeiro era separado no 10º dia, examinado 4 dias. Quando chegou no 4º dia, Pilatos falou, não vejo culpa nele, ele não tem sarna, não tem mancha, não tem pecado, não tem nada. Então o povo gritou, serve para o sacrifício, pode usar ele, crucifica ele. Então aqui está Cristo, o nosso cordeiro. E tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Veja, nas ombreiras, veja, na verga e nas ombreiras da porta. Lá era uma casa natural, aqui é uma casa
espiritual. Você está comendo o cordeiro aí dentro você está comendo o cordeiro, você vem comendo o cordeiro, veja. O cordeiro comendo de casa, mas o sinal tem que estar dentro e fora. Fora o sangue do cordeiro, dentro comendo o cordeiro. Amém? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, a palavra assada no fogo do Espírito Santo, os pães asmos, sem mistura, sem credo, sem interpretação, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru. Por isso que João, quando comeu o livro, em Apocalipse 10, versículo 8 ao 11, o livro era amargo. Nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis ao fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vocês estão vendo por que vem uma mensagem? Está vindo tão rápido, tão rápido, tão rápido. Deus encurtando o tempo. Agora, esse seria o último dia no Egito. O último dia. Eles saíram do Egito à meia-noite. Eles já estavam preparados, estavam prontos para a viagem. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. O Egito adorava Ra. Deus trouxe praga de Ra. O Deus dele virou praga. O Egito adorava boi e vaca. Deus trouxe praga sobre os bois e vacas. O Egito adorava os Íris e Osíris, que eram os deuses das trevas. Deus trouxe praga de trevas. Tudo que eles adoravam se tornou praga para eles. Tudo que eles adoravam se tornou pragas. Gafanhotos se tornou pragas. Tudo. Correto? Porque Deus tinha falado, eu farei juízo sobre os seus deuses. Agora, o mesmo Senhor que tira Israel do Egito com mão forte, é o mesmo Deus que se torna anjo da morte para o Egito. O mesmo Deus que está nos tirando nesse êxodo, tem nos chamado e nos tirado do sistema denominacional, esse anjo é o anjo da morte para o mundo. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que comerdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Agora, outra coisa que me chamou muita atenção, depois eu não vou continuar lendo aqui, é que Deus mandou Moisés pegar isopo para passar sangue na verga e na ombreira da porta. Você sabe o que era isopo? Isopo era uma erva danina, mergulhada no sangue. Correto? Paulo falou que nós éramos um jambruzeiro bravo, erva danina, mas depois que mergulhada no sangue. O que ele está usando para passar sangue nas casas, nas portas? Nós que somos mergulhados no sangue, vamos lá, aquele irmão, passamos o sangue, ele aceita o sangue, aceita a palavra, aceita Cristo, aceita a redenção, porque foi um isopo ensanguentado. Quando as pessoas viram aquele isopo, olhavam na mão, era praga, erva danina, mas mergulhado no sangue, ali estava nós sendo redimidos pelo sangue. Senhor, eu peço que nos ajude nessa noite mais uma vez. Eu preciso da tua ajuda. O Senhor sabe que eu sou mais necessitado nessa noite. Então venha nos abrir a tua Bíblia, a tua palavra, porque o Senhor é o autor dela e só o Espírito pode nos guiar para toda a verdade. Então eu rogo que todos aqui possam estar tomados por a tua unção do teu Espírito, para que sejam impregnados por essa unção, e assim o Senhor possa nos conectar cabos importantes, e nós vemos o momento e a hora que nós estamos vivendo. Eu rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar? Vê um copo de água para mim, por favor.
Muito bem. Só quero lhe chamar a atenção para algumas coisas aqui, como nós localizarmos a hora que nós estamos vivendo. Como nós vimos, o profeta pregou a mensagem terceiro Êxodo, e o irmão me perguntou assim: pastor, o senhor tem a mensagem primeiro e segundo Êxodo? Porque eu tenho a terceiro Êxodo, eu quero que o senhor me arrume a primeiro e o segundo Êxodo. Eu falei: irmão, não tem, o primeiro e o segundo Êxodo está na Bíblia, lê lá. Ele falou: oxe, pastor, não sei, Deus tem que... Ele estava interessado em ser lá o que ele leu do terceiro. Então, quando você lê do terceiro, você vai captar, entender o primeiro e o segundo Êxodo. Então, houve 3 Êxodos. Primeiro Êxodo, saindo do Egito para adorar a Deus no Sinai, na lei. Segundo Êxodo, tirando da lei para o batismo com o Espírito Santo. Terceiro Êxodo, tirando o batismo com o Espírito Santo para a eternidade. Primeiro Êxodo, Moisés, um profeta de Deus, coluna de fogo e nuvem. Segundo Êxodo, Jesus, Deus profeta. Terceiro Êxodo agora, um profeta, a coluna de fogo, a nuvem, também nos tirando. Amém? Então, primeiro Êxodo, um cordeiro animal. Correto? O segundo Êxodo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E o terceiro Êxodo, o Espírito Santo, Deus em carne humana na igreja. A igreja sendo o Cordeiro, a igreja a palavra. Como falou o pastor hoje de manhã, o pastor Luquemba, a igreja se tornando o sangue de Jesus Cristo pela palavra. O irmão Brana fala isso na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, e também na união invisível da noiva de Cristo. Agora, eu quero lhe chamar a atenção. O sobrenatural sempre atraiu a multidão mista. Nós vimos o que aconteceu no ministério de William Brana, nós vimos o que aconteceu no ministério de Jesus. O sobrenatural atraiu uma multidão mista. Nem todos tinham real objetivos, nem todos eram eleitos, nem todos eram predestinados. Eles estavam sendo atraídos pelo sobrenatural. E geralmente o que mais atrai é pão e peixe, é prosperidade, é cura e tudo isso. Correto? Então, uma das coisas que Deus... nós sabemos que os sinais seguem os que crerem. Nós não estamos aqui por causa de sinais. Nós estamos aqui por causa da palavra, por causa da abertura da palavra. Muito embora nós temos sinais, porque os sinais seguem aqueles que crerem. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Se você está aqui, a cura está aqui, tudo está aqui. Se você tem fé para tomá-la, está aqui, porque é o mesmo Senhor que está aqui. Amém? Outra coisa, quando Deus tirou Israel do Egito, nós sabemos que ali Deus estava aplicando redenção. E essa redenção aconteceu em 3 partes. Ela aconteceu em 3 partes. A primeira parte foi redenção pelo sangue. O profeta pegou uma mensagem sobre isso. Deus tirando Israel do Egito através do sangue de um cordeiro. Correto? Segunda parte foi redenção pelo poder. Após tirar Israel do Egito pelo sangue, com o seu poder, ele abre o mar vermelho. Israel passa seco. Redenção pelo sangue, e agora em seguida estava a redenção pelo poder. E quando Deus fecha o mar, a terceira parte foi redenção em plenitude e regozijo. Foi quando eles já tinham saído do Egito. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu enfatizar uma coisinha aqui, ó. A redenção, ela se completa em 2 partes também. Em 3, mas em 2. O começo e o fim. Primeira parte é sair de. Segunda parte, o final, é entrar em. O êxodo começa com a saída. Mas a saída não é tudo. O êxodo termina com a adoção plena, entrando em Canaã. Não eu quero falar um pouquinho, se fosse dar um título para isso, quero falar sobre os que entram e os que ficam para trás. Isso quer dizer que todos saíram. Mas dentro desse todos que saíram, os que entram e os que ficam para trás. Então, sair, eu ouvi o grito, sai dela, povo meu. Tudo bem, amém. Você deu início ao êxodo.
Mas a questão é, só termina com redenção plena entrando em Canaã. O êxodo terminou quando estiveram na terra de Canaã, entraram na terra de Canaã, foram circuncidados com faca de pedra e comeram as novidades da terra. Não comeram mais maná, comeram o trigo da terra. Em Canaã, Israel comeu do mesmo lugar que Abraão comeu. Comeram do mesmo lugar que Isaac comeu, o trigo da terra de Canaã. Eles comeram no lugar que Isaac comeu, que Abraão comeu. Eles não estavam mais comendo comida do Egito. Agora estavam redimidos. Primeiro Josué tira deles o jugo do Egito. Eles já estavam em Canaã, mas foram tirados o jugo do Egito. E se você pegar a tua Bíblia e contar, Canaã foi o 17º acampamento. Foi o 17º acampamento que Israel acampou. E quando ele acampou em Canaã, era o 17º acampamento. Então eles chegam lá em Canaã e comem da novidade da terra, do mesmo lugar que Abraão comeu. Agora, a igreja que entra na adoção está comendo no mesmo lugar que os efesianos comeu. Porque a adoção fala de Efésios. Por isso que o profeta confronta Josué com Efésios. Amém? Então, redenção é sair de e entrar em. Se você não entrou em Cristo, não tem o Espírito Santo ainda, você não alcançou o êxodo ainda. Agora, vamos continuar aqui um pouquinho aqui, ó. Redenção também em 3 partes. Redenção pelo sangue, redenção pelo poder e redenção em plenitude e regozijo. Quando foi em plenitude e regozijo? Foi quando o mar se fechou. E os egípcios começaram a boiar na praia. E caiu uma unção sobre o povo. Caiu uma unção sobre o povo. E uma levita, chamada Miriam, na hora daquela revelação que ela viu os inimigos mortos, a primeira coisa que ela faz cria inspiração para escrever um hino. Não mais um hino de cativeiro, mas um hino de libertação. E ela toma um pandeirinho e começa a cantar sob a unção do Espírito Santo. E a unção dela foi tanta que ela também impregnou as outras igrejas. E as outras igrejas começaram a dançar com ela. Ela recebeu inspiração porque ali estava a redenção e plenitude e regozijo. E aquilo tocou o coração dela. Mas ela não estava em Canaã ainda. Ela não tinha o batismo com o Espírito Santo. Ela já tinha saído. Observe. Outra coisa que eu quero enfatizar aqui. Você pode sair sem cordeiro. Porque nós vamos ver com a multidão mista sai. Agora você não pode entrar sem cordeiro. Você pode até sair sem o Espírito Santo, mas você não vai no rapto sem o Espírito Santo. Então, aquela unção, os inimigos mortos, ela olhou aquele capataz que tinha dado a chicotada nas costas dela, estava boiando morto. Deus tinha dado os inimigos embaixo de seus pés. E ela recebe a unção do Espírito Santo. Não era falsa. Era verdadeira. E ela recebe ali, ela compôs o hino e começa a cantar e tocar pandeiro. E aquilo foi unção tanto que ela começou a impregnar. Mulher na Bíblia é a igreja. As outras igrejas que estavam ali ao redor, as outras mulheres, também começaram a dançar e a pular no Espírito. E foi um Pentecostes. Ali estava a redenção pelo poder. Muito embora não estava em Canaã. A hora que acabou a unção, Miriam se jactanciou. Ela achou que ela era uma levita. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, para vermos a hora que nós estamos vivendo. Ela achou que ela era uma levita, que ela já podia interferir na vida do pastor dela. Deus me ungiu, eu já fiz um hino ungido, aqui já na redenção, em plenitude e regozijo, e já começou a mexer em casamento e divórcio do seu pastor. O que aconteceu, Marcos? Observe vocês levitas. Observe os levitas. Eu fiz um trabalho com nossos músicos, com os que trabalham lá, uns cultos separados com eles, para eles entender o tipo do ministério levíticos lá do Velho Testamento. O ministério levíticos, Deus levantou um profeta.
Deus levantou um profeta. Logo após, esse profeta lavou e vestiu os sacerdotes. E depois os sacerdotes vestem os levitas e os consagram. E Deus coloca os levitas nos lugares do primogênito. Eu tinha separado os primogênitos para mim, mas agora eu coloco os levitas no lugar do primogênito. O que eram os levitas? Eram pessoas que trabalhavam no santuário. Para quê? Qual era o ministério deles? Qual era o ofício deles? O que chama mais atenção era aqueles que trabalhavam com a adoração, com a música. Mas aqueles que cuidavam da coisa do altar, que desmontavam e montavam o santuário, também eram levitas. Mas o auge é os que trabalham com a música agora, que são levitas. Observe, Miriam era uma levita. E ela foi ungida com a música. Mas logo após ela se achou que ela podia mexer no ministério de Moisés. Não tem virgem em Israel, tem que casar com a mulher cusita aí. Ela não estava entendendo que Moisés era Cristo, e aquela mulher cusita era uma gentia, o Cristo e a igreja hoje, para entrar na terra prometida. Ela não entendeu e foi botar a mão naquilo, pegou lepra. Lepra é o que? Pecado. Ela pecou gravíssimo contra o Espírito Santo. E Deus coloca a lepra. A que mais pulou, a levita, a que mais regozijou, que ungiu a congregação, foi atingida com o pecado da lepra. E Moisés coloca fora do arraial e começa a interceder por ela. Deus ia matá-la. E a unção dela foi tanta que ela impregnou outro sacerdote, Arão. A levita ungiu até o sacerdote. Até Arão começou a falar contra o ministério de Moisés. Correto? Deus meteu uma lepra nela, Moisés intercedeu, ela não morreu. Mas ela não entrou na terra prometida. Ela saiu, mas não entrou. Porque ela acha que por ela ter dado, Deus ter dado o dom da música, a unção para ela, ela podia até mexer no casamento do sacerdote. Ela agora falou, Deus me usou, eu sou profetisa aqui, e eu vou consertar isso já. E ela não sabia que aquele casamento de Moisés com aquela mulher cusita, filha de Cusi, ela era uma mulher de cor. Zípora já tinha morrido. Depois da travessia do Mar Vermelho, a Zípora sai de cena. Moisés casa com a mulher cusita, uma gentia, Cristo e a igreja. Ela mesmo quer dizer, não tem uma igreja lá em Israel para Jesus casar, tem que pegar uma cusita aqui, uma gentílica. Ela vai contra aquilo e ela estava mexendo numa coisa que não era campo dela. Aonde que nós vimos levitas se exaltando, querer até mexer em ministério. Nós temos que chegar à hora que nós estamos vivendo. Agora, observe, vocês que são levitas. Deus dá unção para vocês compor hinos agora. Tremendo isso. Amém? Eu amo isso. Cada avivamento Deus trabalhou com a música. Porque a música, ela prepara a igreja para a palavra. Então, tanto que havia um sacrifício para os levitas. Havia um sacrifício pelos levitas, que era a espádua do cordeiro e o peito. O peito fala do coração. E a espádua era a parte da mão do cordeiro, a parte, uma adoração de movimento. Para que servia um levita? Para que os adoradores cantores? A igreja vem de um dia de trabalho, vem de um dia de luta. Correto? Até mesmo um pastor. Observe Eliseu. Eliseu estava tão irado que quando pediram para profetizar, ele não podia profetizar. Ele falou, tragam-me um levita, um tangedor aqui. Porque eu estou irado com o filho de Acabe. E eu não tenho condição de profetizar. Trouxeram o tangedor, ele começou a tocar e o Espírito desceu. Até mesmo o pastor. Às vezes chega no trânsito de São Paulo, ele chega aqui, nervoso, agitado. O povo vem dos seus afazeres do dia a dia, luta no trabalho, luta com a família, com a esposa, com filhos e tudo mais, dívidas. Chega aqui sem espírito de culto. Qual é o ofício de vocês? O ofício de vocês é estar no seu posto de dever, para fazer a conexão do povo com Deus. Vocês estão conectados com o púlpito, porque do púlpito é que sai a palavra. Vocês estão conectados com o pastor de vocês. Vocês têm que preparar até ele para trazer a mensagem. Às vezes eu chego na igreja tão agitado, eu entro no meu escritório lá, já tenho meditado, e quando eu estou lá meditando, eu sinto algo me tomar.
quando os meninos estão tocando e louvando, e a igreja adorando, e eu sei que uma atmosfera está me tomando. E quando eu chego no púlpito, eu estou incendiado. Eu estou incendiado de tal maneira que a igreja vê que eu estou incendiado. Porque foi uma preparação. A música não foi tudo. O tudo agora é a palavra que vai vir. Então os levitas é uma oferta de movimento diante de Deus para conectar a igreja com Deus. Porque se Deus desce e vê a igreja com aquele espírito, com aquele coração duro, sem quebrantamento, Deus não pode trabalhar. Deus não pode curar, Deus não pode libertar. Mas a adoração chega, a igreja começa a entrar na adoração. O esposo que estava brigado com a esposa já olha para ela e faz assim: eu te perdoo, ele também eu perdoo. E já começa a haver uma atmosfera, um quebrantamento. Quem criou isso? Um ofício levítico que foi separado e lavado pelo sacerdote. Veja, Deus separou Moisés para profeta. O profeta separa Arão, lava e os veste e o unge. E Arão, o sacerdote, lava e veste os levitas e os entrega para o ofício no santuário, para fazer uma conexão entre Deus e o povo. Qual é a atração? A palavra. A atração não é o levita. Miriam achou que ela era a atração. Ela achou que Deus me ungiu, então eu já tenho autoridade. Eu não vou deixar isso passar. Ah, onde é que já se viu Moisés casar com uma mulher cozida? Dá licença, eu não vou permitir isso na congregação. Foi lá e meteu o dedo. Quando meteu o dedo, Deus falou: o quê? O quê? Eu me manifestarei pelos profetas no meio do povo, mas Moisés é a minha própria boca. Moisés estava conduzindo o povo no êxodo. Moisés era o paletó que Deus usava. Pastor é o paletó que Deus usa. Você é o paletó que Deus usa. Mas o que define, o que separa o púlpito da igreja é o ministério. Quando o pastor desce daqui, ele vai lá e lava o teu pé, você lava o pé dele, igual. Mas o ministério é o que separa. Então Miriam não viu isso. E ela achou que podia mexer nisso. Ficou leprosa, não morreu da lepra, mas morreu antes de entrar na terra prometida. E a Bíblia mostra que ela não entrou por causa daquilo. E Arão, que foi atrás da conversa dela, também não entrou. O que estragou ela? O dom que Deus deu para ela da música. Deixa eu ler algo aqui para vocês, por favor. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Existe um mover no nosso meio. Não da música, tem que ser o mover da palavra. Há um mover, tem um mover sim, o mover da palavra. Não é a música que está sendo movida sobre nós, é um molho movido sobre nós que traz a vida. Tem levitas aí se jactanciando igual a Miriam já. Temos que tomar cuidado se vocês trabalham com a música. Deixa eu ler algo aqui para vocês. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Lembre-se, eu vou mostrar tipos aqui dos que entram e dos que ficam para trás. Um dos motivos que ficaram para trás foi por causa disso aqui, ó. Parágrafo 95. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus falando de quando Josué bota o povo na terra. Veja. Não me importa o que vocês pensam. Deus disse: 3 dias vamos atravessar. Vamos atravessar em 3 dias. Observe. Josué, o que Josué fez? O que foi que ele pôs primeiro? O que Josué representa? Espírito Santo. Vamos ver o que o Espírito Santo está colocando em primeiro lugar aqui agora. Irmão, eu prego num lugarzinho lá, num sítio, no interior. Lá na casa do irmão lá. A casinha dele, gente humilde, simples. A casa não tem forro. É teia de aranha para tudo quanto é lado. É casa de marimbondo. É fogão de lenha no canto. Certo? Fogão de lenha no canto. E eu tenho um irmão lá que nos ajuda. Toca um violãozinho, nós cantemos.
E às vezes, por causa do trabalho, ele não pode aparecer. E eu pego o inário e canto também. Mas a unção não muda. Quando eu vou pregar, a unção está ali. Se eu dependesse de um bom tocador, de um bom músico, a unção está ali do mesmo jeito. Correto? Agora vamos ver o que o Espírito Santo colocou primeiro na travessia do Jordão para a terra prometida. Observe, o que nós queremos? Nós temos que colocar as coisas no centro. Porque o que o diabo quer é jogar nós para os cantos. E nos cantos tem sujeira. Ele te segura no mundo, te segura. Quando não pode segurar, ele prega no pé em ti. Ele tenta pregar no pé para você não parar no centro e ir lá para o outro lado. No meio da rua é o único lugar que não para a sujeira. O centro. Os lados tem sujeira. A água bate ali, a sujeira vai para os cantos. Se você está no centro, a água bate em você, a sujeira vai para os lados, para os cantos. Você fica, o profeta nos colocou no centro. Eu quero que você observe. Nós temos que cantar cânticos novos, sim. Graças a Deus. Como eu estava conversando com o pastor Juraci, temos hinos sobre o sangue, hinos sobre redenção, que nunca ficam velho. Mas Deus está nos dando um avivamento com a música também. Eu quero botar isso no centro. Não pense que eu estou contra os... Pelo contrário, Apocalipse fala disso. Cantavam cânticos novos. Mas nós temos que colocar isso no centro, porque senão o diabo vai entrar, ele é um personificador, ele vai fazer uma bagunça. E vai deixar muita gente de fora de Canaã. Porque o mover é o mover do molho movido. Não da música. O que derrubou Satanás? Ele era o anjo de adoração no céu. Ele era o homem de apoio. O Mombrana fala que Lúcifer era o homem de apoio no céu. E ele, a sua obra, seus pífaros e seus tambores foram criados. Estabeleceu ele no Monte Santo de Deus. Onde é que ele estava? No Monte Santo de Deus. Onde é que é o Monte Santo hoje? Mas quando ele saiu da posição, Miguel, cai fora daqui, parceiro. A queda dele foi feia. Observe, nós temos que entender isso. Quando chega na terra, quem era o homem de apoio de Jesus Cristo? Judas. Quem que estava mais perto de Davi que Absalão? Aí o irmão Brana vem na mensagem, perguntas e respostas, número 3. O profeta fala assim, o Espírito Santo e o Anticristo são gêmeos. Vamos colocar bem junto agora. Então, eu quero que você me entenda. Você está me assistindo pela internet, eu não estou contra o ministério que está sendo levantado agora da música, adoração em torno da palavra, como a irmã cantou aqui, cantando e adorando ao Senhor Jesus Cristo. O que ela estava criando? Uma atmosfera. Você que ouviu, esses meninos, criadores de atmosfera, cantando, adorando, para que levar a igreja uma atmosfera, para conectar com a palavra. Não estou contra esses novos hinos, não me entendam mal. Agora nós temos que ter um centro para trabalhar com eles. E o centro, quem dá é o Espírito Santo. Vamos ver qual foi a regra que o Espírito Santo botou para passar o Jordão e entrar na terra prometida. Veja, observe o que Josué fez. O que foi que ele pôs primeiro? Os clérigos vão botar os mais importantes, os mais abastados, os mais ricos primeiro. Não. Vamos botar primeiro aqui o pastor ali que tem 1000 e poucos membros na igreja. O pastor aqui que tem 10 membros, 40 membros, vamos botar lá para o final. Vamos botar primeiro os mais importantes. Não. Os clérigos? Não. Não, Senhor. Ele pôs a palavra primeiro. Disse, tomai essa arca. E todos vós, sacerdotes, ficai longe dela.
ide atrás dela. Não tenteis guiá-la, deixe que ela vos guie. Lembre-se, o Jordão estava transbordando. Qualquer elemento que saísse correndo da frente, deixa que eu atravesse a nada aqui primeiro, morria afogado. Se um levita, não, pode deixar, eu fiz um hino aqui, eu fui inspirado, deixa que eu atravesse essa coisa primeiro. Aí depois o sacerdote morria afogado. Ia parar lá no Mar Morto, morto. Não, precisava primeiro que alguém parasse o rio da morte. Quem parou o rio da morte com a planta dos pés? O sacerdote. Mas o que estava ungindo ele? A arca, a palavra. E observe, os varais da arca tinham que ser no ombro esquerdo. Por que ombro esquerdo? A arca em cima do coração. E quando o sacerdote botou o pé, o rio da morte parou para o povo passar. Quem para o rio da morte? A palavra. O sacerdote com a palavra sobre o coração. E depois ele fica lá parado lá, e tinha gente já em Canaã, e tinha gente atravessando o Jordão, e tinha gente no deserto. Eles estavam ministrando para 3 classes de pessoas: os que não tinham entrado, os que estavam passando e os que já estavam em Canaã. Ah, não, a minha mensagem é só... Eu não gosto de pregar para gente cega. Sim, tem que pregar sobre o novo nascimento. Vai lá tratar com o leigo, pega sobre o batismo em nome de Jesus, pega sobre o novo nascimento, pega a unidade de Deus, sobre a unção, é o mesmo Espírito. Lá pregando para o povo que está lá fora. Aí depois você prega para aqueles que estão atravessando o Jordão. E você tem mensagem para aqueles que já têm o Espírito Santo. Se é um sacerdote ungido e levantado por Deus, ele alimenta esses 3 etapas. Ele lá com a arca na mão, o Jordão parado e o povo passando. Uns no deserto, outros passando, outros em Canaã. Você sabe o que aconteceu quando todos passaram? Josué fala assim: vão lá embaixo dos pés, onde os sacerdotes estão, a planta dos pés, tira as pedras debaixo dos pés do sacerdote. O sacerdote dominando a revelação. As pedras dominando a revelação. Embaixo dos pés, dominando ela. Tira que está embaixo dos pés do sacerdote. Vem cá e faz um monumento aqui para mostrar para os filhos. Para mostrar para os filhos. Olha essas revelações. O que é esse montão? Isso é um monte de revelação. Aonde estava? Estava todo dominado pelo sacerdote na travessia do rio da morte. Quem parou o rio da morte? O sacerdote com a arca no coração. Mas onde é que estavam os levitas? Bem atrás. Eu queria ver esse pé de levita ali, de música, ia abrir o Jordão. A hora que botasse o pé, deixa que nós abrimos o Jordão com a música. Vai morrer afogado, vai vir um pau lá pegar na cabeça e vai se arrastando na correnteza. É o pé do sacerdote com a arca nas costas. O que nós vamos botar primeiro? Veja. 97. Esse é o problema hoje. Tentamos ganhar a dianteira à palavra. Mas nós temos tudo preparado aqui, pastor. Há tanta unção. O povo quer cantar, os jovens querem pular. A gente tem que ver se mover aí. O jovem tem que receber o novo nascimento. E o Espírito Santo não é com música, é com a palavra. A música é só preparação. Música não vai levar ninguém ao novo nascimento e não vai levar ninguém a receber o Espírito Santo. Esse é o problema hoje. Tentamos ganhar a dianteira da palavra. O pastor não deixou cantar, eu vou lá para outra igreja. Ele não está entendendo o mover. Dá licença. O que é isso, gente? O diabo é um imitador e se nós não cuidar, ele nos toma. O irmão Brana pregou um espírito errado escutando o rádio. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar. O que é um atalaia?
O Atalaia trepava em cima da muralha e estava, aí veio o inimigo, cuidado! Esse é o problema hoje, tentamos ganhar a dianteira à palavra. E passamos a um lado e fazemos a palavra convir a isso, e a palavra convir aquilo, e abençoados sejam os seus corações. O que nós precisamos hoje é seguir a palavra. A palavra guiou o caminho. Quando chegaram ao Jordão, ele se abriu e eles atravessaram em sua primeira campanha. Ele colocou as primeiras coisas em primeiro lugar. Ele tinha uma razão para aquilo. Ele tinha uma razão porque Deus tinha comissionado. Quem está comissionado para colocar o povo na terra prometida? O Espírito Santo. Fique com a palavra. Deixe que a palavra faça. Cada campanha, eles saiam na batalha. Eles saíram na batalha, porque Deus o tinha encarregado de colocar a arca em primeiro lugar. Se eles levavam a arca, eles ganhavam a briga. Se eles não levavam, não precisa levar a arca hoje, vamos apenas botar as músicas, os hinos, dá uma bênção, eles vão vir na frente, vão deixar a arca, não precisa levar, é muito pesada para carregar, traz muito problema. Vamos levar só a música, vamos ter os cantores inspirados aqui, tem hinos inspirados com a revelação da hora, e nós vamos cantar na frente. Morria tudo, gente. Só de louvor. Quem não entender esse mover da música agora, dá licença. Vai perder sua congregação. Por favor, eu quero ajudar, não me entenda mal, tá? O Espírito Santo tinha encarregado, Deus tinha encarregado de colocar a arca primeiro. Depois que a arca saiu, gente, nós estamos na maior batalha jamais pelejada. Estamos na maior batalha. O diabo, ele está furioso, ele sabe que ele tem pouco tempo, porque ele já é uma criatura do tempo. Mas ele vai fazer uma enrolação aí. Ele vai fazer uma bagunça se nós não estivermos atentos. Ninguém entende mais de música do que ele. Para o superar, só o Espírito Santo. Mas se você não colocar a palavra na frente, o Espírito Santo deixa você ir. Você acha que ele está brincando? Ele está com os dias contados? Ele vai usar todas as suas armas? Ele vai tentar enganar com tudo? Cada verdade que Deus traz, ele personifica. Ele era um homem de apoio. Lúcifer era um homem de apoio no céu de Deus. Ele conhecia toda a verdade. Não tinha quem entendia mais de música do que ele, de adoração. Serafins, querubins, ele comandava. Ele era o chefe da banda. Observe isso. Ele só não tinha um poder, o poder criador. Por que você acha que ele misturou a serpente com a raça humana? Porque Deus sabia que Deus ia misturar os animais, os querubins, misturado com o homem misturado com os querubins. Ele já sabia disso. Ele conhecia isso. Por isso que ele veio e já misturou de cara, já no Éden lá, a serpente com a raça humana. Em 99, depois que a arca saiu, o que saiu então? Os cantores. Depois que a palavra está na frente, então, os cantores. Vejam, qual foi o problema de Miriam? Ela quis sair correndo na frente da arca. Os cantores de instrumentos, então, antes que a luta acontecesse. Aleluia! Isso é o que precisamos hoje. O que tivemos nesta manhã, cantores, instrumentos tocando música, regozijando. Vejam, regozijo. Então põe a palavra primeiro. Leia a palavra. Então a batalha começa. Nós estamos destinados a ganhar. Se colocarmos cada coisa na sua posição. Só temos que ganhar. Fique certo com ela. Guarde as direções dela.
e ela te guardará na hora dos apuros. A música não vai te guardar na hora dos apuros. A hora que estiver em luta lá, vamos cantar aquele corinho. Vamos lembrar aquele hino lá. Não vai funcionar. Quando o diabo vem, você começa a cantar um corinho. Ele não respeita isso. Mas você está escrito. Aí vamos ver se levita vai livrar a cara. Por que você pode dizer, está escrito? Porque o sacerdote te mostrou a arca, a palavra, te ensinou a palavra. Não adianta querer enfrentar Satanás com novos cânticos. Temos que botar a coisa no lugar. Vocês estão me entendendo, certo? Eu só quero botar tudo no seu lugar. Amém? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Correto? Que Deus possa nos abençoar. Redenção é sair e entrar, sair dele e entrar em. O fim do êxodo é Canaã, adoção plena. 3 êxodos. Aqueles que saem, mas que não entram. Mas tem aqueles que saem e entram. Você pode sair sem cordeiro, mas você não entra sem cordeiro. Agora, eu quero que vocês captem algo aqui, ó. O êxodo é um evento maior. Não existe maior evento na terra do que o êxodo. Nunca nenhum profeta fez o êxodo. Quem faz o êxodo é o próprio Deus. Por isso que Êxodo 3:8, Êxodo 3, Deus aparece para Moisés na sarça. E no Êxodo 3:8 ele fala, por isso eu desci. Para vos tirar. Correto? No segundo êxodo, quem desce? Deus em carne humana. Eu e o Pai somos um. Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, não me tende conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem era ali? Deus para fazer o segundo êxodo. E agora, observe, nós somos o povo do terceiro êxodo. E é o último. Nós estamos no maior evento que Deus pode fazer sobre a terra. Maior que isso aqui, só pela eternidade afora. Agora, o diabo fez bagunça nos 2 êxodos. Será que ele vai deixar de fazer no terceiro? Ele só vai parar de cumprir o seu ministério quando ele for queimado no lago de fogo. Agora que ele vai usar tudo para desencarrilhar os filhos de Deus e atrapalhar nossa caminhada. Mas se houver um atalaia em cima do muro e dizer, para aí, gente, é o inimigo, vamos devagar aqui, não é bem assim. Vamos botar as coisas em ordem, vamos posicionar as coisas. Graças a Deus. Agora eu quero que vocês abram comigo um pouquinho em Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Você vai entender melhor o que eu quero dizer. Ali, Êxodo 37, a saída dos israelitas do Egito. Eles ouviram o quê? Sai dela, povo meu. Correto isso? Vamos ler um pouquinho aqui? Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 a pé, somente de varões, sem contar os meninos e as mulheres. Subiu também com eles uma mistura de gente. Observe aqui, ó, o Espírito quer nos mostrar alguma coisa. Subiu com eles uma mistura de gente. Por quê? Vira coluna de fogo, vira nuvem, vira o mover, vira os milagres. Deu aqui no Egito, gente. Vamos junto, vamos nessa. Saíram no oba-oba. Eu quero mudar de ares.
Eu estou cansado aqui, talvez lá me dá um carguinho lá. Gente que sai sem objetivo. Gente que sai sem o real objetivo. Gente que saiu sem predestinação. E nós vamos ver que só incomodaram. Olha o que aconteceu com Datã, Coré, Abirão. E olha que era um sacerdote. Observe. Vocês sabem o que aconteceu com Datã, Coré e Abirão? O pecado deles aparece no Novo Testamento. Isso quer dizer que eles estão no inferno hoje. Essas coisas aconteceram, essas coisas estão abertas para nós tomarmos como exemplo. Lá era apenas um tipo. Nós somos o real hoje aqui. Uma mistura de gente. Ovelhas e vacas. Uma grande multidão de gado. Observe. Quando eles chegaram no Egito, qual era o gado que eles tinham? Só ovelhas. Mas agora, já está saindo, nós vamos ver que eles saíram com vaca também. Israel sempre se dedicou à criação de gado miúdo. Porque redenção sempre acontecia de pastor e ovelha, pastor e ovelha, pastor e ovelha. Abel era pastor, Sete era pastor, Abraão era pastor, Isaac era pastor, Jacó era pastor, José era pastor, Davi era pastor, Jesus falou, eu sou o bom pastor. E qual é o que acontece? A redenção entre pastor e ovelha, não é entre pastor e vaca. Nós vamos ver que eles já estão saindo com a doutrina egípcia junto. Um ensinamento egípcio. Vamos lá. E cozeram bolos asmos na massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararem comida. Deus olhou para aquilo e falou, mas nós vamos ver que ele vai dar uma ordem para Moisés. E prepararam a comida, versículo 40. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela tirou da terra do Egito. O que tinha acontecido naquela noite? A virada, à meia-noite. Deus desce, fere os deuses do Egito, sangue na porta, comendo Páscoa, saindo, libertação. Quando amanheceu o dia, o sacerdote pôde gritar, ó Israel, contempla a aurora da liberdade. O sol nasceu, a liberdade chegou para eles. Era um novo nascer do sol. E eles estavam saindo. E se nós podemos conectar com Mateus 25, a parábola das virgens, à meia-noite eu vi um clamor, saíram ao encontro. Nós vamos ver que as 10 virgens é uma multidão mista. Onde é que eu parei aqui, gente? Me perdi aqui. Final do 41. Todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Esta é a ordenança da Páscoa. Agora Deus vai ordenar quem que podia comer a Páscoa. E todo mundo, naquele oba-oba, aquela festa. É festa no arraial, gente. Vamos cantar. Deus olha e fala, vamos ver quem é que vai comer a Páscoa. Quem é que pode comer a Páscoa? Quem é que realmente pode comer todo o cordeiro? Toda a palavra. Vamos comer todo, não é comer toda a música, é toda a palavra. Vamos ver. E o cordeiro o cordeiro não é só feito de filezinho, não.
Principalmente os sacerdotes tinham que comer as partes internas. O sacerdote tinha que comer as partes internas. Porque certas vitaminas no cordeiro só estão nas partes internas, nas partes mais profundas. Eu estava lendo um livro, história real, de um pessoal que foi para o Alasca, para aquela região fria lá, e eles começaram a caçar, e viu os índios caçando, e caçavam, começaram a comer, de repente eles começaram a ficar doentes. Ficar doente e mandar os cientistas tudo de volta para a cidade, porque eles estavam, se deixasse, morriam. E eles diziam, mas por que esses nativos aqui comem a mesma comida que nós e sobrevivem? Aí o chefe da excursão fez amizade com o chefe da tribo. E tal. Aí ele foi perguntar, vem cá, por que os meus homens aí estão morrendo tudo? Nós também caçamos os animais e coisa e tal, assim. O que está vendo? Ele falou, vocês comem a parte errada da caça. Porque lá não dava limão, não dava laranja, não tinha vitamina C. As partes internas têm as vitaminas que o corpo precisava. Ele falou, vocês comem a parte errada. Nós damos o bife, os filé mignon, tudo para os cachorros, só comemos a fersura, o fígado, o rim, a tripa, as partes internas que têm as vitaminas que as frutas têm. Que tem da terra, que vem da terra. Vocês jogam as partes boas para o cachorro e só comem o filé, só comem a coisa boa. Vão morrer tudo. Quando eu li isso aqui, deu um estralo no meu coração, que eu pulei de alegria. Por que o sacerdote tem que comer a parte interna, a fersura? Tem a parte que era queimada para Deus, mas o sacerdote comia essas partes internas. Olha, observe. O teu pastor tem ido na palavra e comido a parte interna, a parte mais profunda do sacrifício. Então ele pode subir no púlpito com vitaminas para colocar para a igreja. E disse o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Deus falou aquele pula-pula, aquele avivamento, aquela gritaria, e coisa e tal, e aquela, quando saíram, Deus falou, já tinha saído da denominação, Deus falou, vem cá, agora nós vamos fazer, quem é que pode comer a Páscoa? Quem é que pode comer o cordeiro? Vamos ver aqui. Ah, Senhor, mas peraí, nós saímos. Falou, não. Sair é uma coisa, entrar é outra. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, nascido de novo, arrependido, batizado em nome de Jesus, santificado, nascido de novo. Observe, o arrependimento nos conecta com o sangue. Vamos fazer uma conexãozinha aqui, somar. O arrependimento nos conecta com o sangue. O sangue nos conecta com a santificação e com nossas teofanias. E as nossas teofanias nos conectam, o novo nascimento nos conecta com a nossa teofania. Porque o sangue nos conecta com o novo nascimento. E o novo nascimento nos conecta com as nossas teofanias. E as nossas teofanias nos conectam com o novo corpo. É uma sequência. E você não pode pular a coisa. Então, os circuncidados. O que era circuncisão? Era o que Deus tinha dado para Abraão. Eu quero que você observe, gente. Abraão era 24 anos crente e não tinha o batismo com o Espírito Santo. Ficou 15 anos correndo atrás dos ismaelitas rebeldes porque ouviu Sara. Não escutou Deus. Entraram em problema. 24 anos e não tinha o batismo com o Espírito Santo. Mas no último ano, antes dele ter um filho, Deus trabalhou com ele como nunca trabalhou nos 24 anos, porque ele estava arrebentado, ele estava já velho, ele estava bem velho, ele não podia mais criar filho, ter filho de suas próprias forças. Deus falou, agora que tu está acabado, que tu viu que tu não pode ser em mim, agora falou, eu sou Elohim.
quando ele não tinha mais força para gerar filho da sua própria vontade, com Agar, uma revelação egípcia, quando não tinha mais força para nada, Deus aparece para ele: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, Elohim, eu sou El Shaddai, já que tu estás acabado, mama em mim, tira as tuas forças de mim agora. Aí Deus pôde trazer a promessa. Quando? Depois que circuncidou ele. Antes disso, ele quer oferecer Isaac para Deus. Ismael. Está Ismael na tua presença. Será que dá para nós sacrificar ele no altar? O Senhor aceita Ismael? Tem muita gente que quer oferecer Ismael no altar. Um rebelde. Que estava contra os homens, todos os homens contra ele. Ele caminhava, a Bíblia fala que ele andava perante a face dos homens, mas nunca andou diante da face de Deus. Foi um problema para Abraão. E quando Deus falou: Sara, tua mulher, tu terás um filho, Sara, tua mulher, dará a luz. E falou: pode eu, com 100 anos, e Sara, com 90, ter filhos? Senhor, toma aí Ismael. Está Ismael na tua presença, Senhor. Deus falou: o quê? Sara, tua mulher, terá um filho. Das tuas entranhas será um filho da promessa. De Sara será o filho. Eu queria ver se Ismael ia cruzar as mãozinhas assim para Abraão amarrar. Tudo bem, papai, pode me colocar no altar. Um selvagem, um rebelde. Abraão ia sair correndo para aquela montanha. Vem cá, Ismael, vem cá, lá todo aqui na frente. Ó. Um rebelde, acha que eu vou me deixar me entregar? Mas Isaac não. Isaac, o filho da promessa. Ismael era filho do velho homem, Abrão. Mas Isaac era filho do novo homem, Abraão. Ia ser difícil Abraão amarrar Ismael. Mas Isaac entregou-se como um cordeiro. Cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Eis-me aqui, papai. Papai, temos o cutelo, temos o fogo a lenha. Onde está o cordeiro? O Senhor proverá o cordeiro, meu filho. Naquela hora, pelo poder da palavra falada, Abraão criou aquele carneiro macho. No lugar. Mas antes que Isaac fosse livre, antes que Isaac estivesse completamente livre, ele teve que se entregar. Você quer ter o cordeiro em teu favor? Você quer ter a Páscoa em teu favor? Tem que haver uma entrega. Tem que ser cordeiro, pastor e ovelha. Estão me acompanhando? Estou indo cá, estou indo lá. Vamos voltar aqui um pouquinho, por favor. 44. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Por isso que Jesus, quando os soldados foram quebrar as pernas, porque eles crucificavam e para que o homem morresse, eles quebravam as pernas, aí não tinha mais apoio, morria sufocado. Quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto. Porque nenhum osso podia ser quebrado do sacrifício. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, algum estrangeiro se hospedar contigo, quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então chegará a celebrá-la. E será como natural da terra, comprado, redimido, pelo ouro, pela prata. Por isso que Abraão comprou aquela terra por 17 ciclos de prata, um 10 mais um 7. O servo comprado, veja, Eliezer era um estrangeiro que foi comprado, redimido, foi circuncidado. Ah, era estrangeiro, tudo bem, mas tinha que ter a marca de Abraão, circuncisão. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós.
Todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu que naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Muito bem. Então, nós vimos que uma multidão saiu, mas Deus já colocou uma ordenança. Para comer a Páscoa tem que ser circuncidado. Agora vamos pegar Números capítulo 32 um pouquinho aqui, por favor. Agora eles estavam chegando em Canaã. Vamos voltar aqui um pouquinho. Números 32. Então, nosso assunto, os que saem, os que entram e os que ficam para trás. Quero pegar tipos dentro dessa história de Israel, saindo da terra prometida para Canaã. Diz o profeta, é o tipo da igreja saindo do mundo e indo no arrebatamento. Número 32, o que nós temos aqui? Vamos ver. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Observe. Em grande multidão. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que Jazer, e eis que o lugar era um lugar de gado. E vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, observe, eles tinham parado na campina do Jordão, eles não tinham atravessado ainda. Eles pararam ali, eles tinham conquistado umas terras. Versículo 3: Atarote e Dibom, esses eram os homens da tribo de Gade e de Ruben, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eliale, e Seba, e Nebo, e Beom. Veja, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. Os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graças aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Gente, que coisa. Você sabe por que eles não queriam passar o Jordão? Para não ter prejuízo. Bens materiais. Olha essa terra aqui, ó. Nós queremos ela. Não nos faça passar o Jordão. Nós ficamos aqui porque aqui é terra de gado. A nossa possessão, os nossos bens, nós vamos prosperar muito, sabe? Nós não queremos ter prejuízo. Porque se nós atravessar esse Jordão, fazer morrer a nós mesmos, e entrar na terra prometida em Canaã, não se sabe o que tem lá do outro lado, não se sabe se nós vamos ter terra boa, e aqui a terra é muito boa. Por que muitos, observe, eles eram pastores, correto? Eles eram pastores, e tinham os seus rebanhos. Se entrar nessa revelação, se passar essa aí, vai dar muito prejuízo. O nosso rebanho vai morrer, nós vamos perder o rebanho. O que estava em evidência? Os bens materiais. Agora eu quero que você observe. Eles saíram, passaram pelo Mar Vermelho, passaram pelo deserto, tinham vida santificada. Só que entrar na terra prometida para que o êxodo fosse completo, entrar em redenção plena, ia prejudicar eles, ia haver muita perda. Por que muitos não quiseram entrar? Por que muitos pastores, lucro, dízimos, ofertas, se eu entrar lá, eles não vão me chamar para pregar, eu sou um pregador itinerante, estou muito famoso no Brasil inteiro. Olha o quadro que nós vimos.
E olha, e não existe só pastor de ovelha, não. O profeta esteve lá no Oriente. De repente ele viu um homem cuidando de camelo. Ele falou, como é que se chama aquele homem lá? É pastor. Pastor? Daqui a pouco ele viu um cuidando de uma manada de vaca. O que é aquele homem lá? Aquele homem é um pastor. E viu um homem cuidando de uma manada de porco. E vai me dizer que tem pastor de porco também. Pastor de porco só vive comendo lixo, mas tem pastor. Observe. Pastor de bode. Pastor de cavalo, só vive dando coice. Todos eles tinham que cercar por trás. Vai para lá, vai para lá. Mas quando ele viu um pastor de ovelha, o pastor ia na frente e as ovelhas iam atrás. Observe. Observe. O levita também é ovelha. Ele tem que ir atrás do sacerdote caminhando. Se ele começar a dar uns pinotes correr na frente, não é mais ovelha. Ovelha não sai dando pinote na frente querendo atravessar o Jordão com a música. Eu quero que você capte algo. Disseram mais: se achamos graças aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém, eu quero que vocês captem. O Jordão, Canaã, era a terra que Abraão tinha comprado. Era a terra que estava enterrado Jó, enterrado Abraão, enterrado José, enterrado Jacó. Era a terra que o Messias ia aparecer. Era a terra onde ia haver ressurreição. Eles ficaram por lá de cá? Ficaram. Nós vamos ver que eles até ajudaram o povo a passar. Nós vamos até ajudar vocês a passar. Nós vamos dar até um empurrãozinho em vocês. Sai daqui. Sai daqui. Eu não quero mais você. Ajudando a passar. Correto? Nós vamos ajudar o povo a passar, mas nós vamos ficar por aqui, tá? Porém, Moisés, versículo 6, disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor lhes tem dado? Sabe o que esses pastores fizeram? Fizeram gente ficar também. Desencorajaram o coração do povo. Não vai lá que vai ter problema, hein? Se tu entrar nessa doutrina de passar Jordão, de filho do homem, vai dar problema. Você vai perder o teu rebanho. Lá tem prejuízo. Desencorajaram o povo, colocaram medo do povo. Até as moças. O moço quer namorar com a moça lá. Mas eu não posso namorar com você porque você não é do companheirismo. Você não é do companheirismo. Você quer ir para Canaã, você quer ir para a Terra Prometida. A nossa tribo fica do lado de cá do Jordão. Se eu querer namorar contigo, eu vou ter que atravessar o Jordão. Papai, mamãe, meu pastor não vai gostar disso. Eles desencorajaram o povo, colocaram medo no povo. Aconteceu aqui, ó. Você localizou isso na Bíblia? Agora eu quero que você observe como a maldição segue a linhagem. Vamos abrir em Lucas um pouquinho aqui. Lucas capítulo 8. Lucas 8, verso 26. Quero chegar a uma conclusão aqui, ó. O endemoniado gadareno. Observe. Aqui, você sabe por que gadareno? Que esse lugar aqui era a localização aonde a tribo de Gade, eles eram descendência
descendentes dos gaditas, dos Gade. Por isso que era Gadareno. Gadareno não era o nome do homem, é que ele vinha de Gadara, que era onde a tribo de Gade estava localizada. Gadara. Observe que Canaã, a terra prometida, vai até eles. Quem era a terra prometida que eles iam ali? Jesus Cristo. Eu não vou ler, se você quiser ler em casa, depois você lê. Só queria chamar a atenção. Esses gadarenos, eles eram descendentes da tribo de Gade. E quando Jesus chega lá, já chega, ele se encontra com um gadareno e expulsa o demônio. E aquele homem vai até ele, se ajoelha, e quando manda os demônios para os porcos, diz o Mombrano na mensagem ao maníaco de Gadara, que aqueles demônios gostavam daquela região. Gostavam daquele lugar. Porque eles eram descendentes de Gade, que não quis entrar na terra prometida, porque lá estavam endemoniados também. Saíram embaixo da mensagem de Moisés, atravessaram o Jordão, redenção pelo sangue, redenção pelo poder e tudo mais, mas nós chegamos na terra prometida, o diabo já tinha entrado e enganado eles, desfeito eles cair com prosperidade. E lá, aqueles demônios já estavam localizados na tribo de Gade já, nos gadarenos. Ali na frente, quando Jesus chega lá para se encontrar com aquele gadareno, bota os demônios nos porcos, os porcos se lançam no mar. Os demônios falaram, deixe nós entrar nesses porcos. Jesus falou, vão. O que acontece com os porcos? E os demônios? Morreram? Diz o Mombrano, eles gostavam daquela região porque tinha muitas congregações e igrejas. E quando Jesus chegou, os demônios dos porcos já estavam no povo. Sai daqui! Nós não te queremos aqui! Diz o profeta, eles preferiram ficar com os porcos e com os demônios e não ficar com Jesus. Eles não entraram na terra prometida. Ali estava acontecendo o quê? O segundo êxodo. Primeiro êxodo, segundo êxodo. A terra prometida era Cristo. Era entrar em Cristo. No batismo com o Espírito Santo, era sair da lei e entrar em Cristo. Amém? Agora vamos ver outro exemplo nesse segundo êxodo, que eu quero que vocês captem. Está em Atos capítulo 1. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo não tinha caído ainda. Em Atos 1:6, Jesus ressurreto. Jesus aparece ressurreto. Falou, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Amém? Amém. E Jesus começa a se acender aos céus numa nuvem. Aparecem dois anjos. Observe, eles viram os ministérios de anjos. Agora ele já estava andando com Jesus ressurreto. Não estava mais antes da cruz, lá comendo pão e peixe lá, com a multidão mista comeu pão e peixe lá, um monte. Mas agora eu quero que você observe, a coisa foi mais para dentro. Era depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam vendo Jesus ressurreto. Só que eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles viram que Jesus estava ressurreto no meio deles. E eles viram o ministério de anjos. Eles viram a nuvem. Estão me entendendo? E Jesus se acendendo ao céu. Observe, a mesma nuvem que levou Jesus ao céu é essa mesma nuvem que ele desceu agora. E os anjos falaram, varões israelitas, esse Jesus que viste subir, da mesma maneira que vocês viram subir, vocês o verão descer. Paulo fala em Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá do céu. Apocalipse 10:7, é a nossa tônica hoje. O mesmo Senhor descendo na nuvem. Apocalipse 10:7, o sétimo anjo abrindo o livro. Apocalipse 10, do 8 a 11, a igreja comendo o livro. Amém? E ele estava ali regozijando. Paulo fala em 1 Coríntios 15, falando sobre a ressurreição. Ele fala assim, olha, se Cristo
não morreu e ressuscitou, então nós temos falsa testemunha. Se nós esperarmos somente nesta vida, nós somos mais que miseráveis. Ele vai falando, e ele ressuscitou, porque estavam alguns falando contra a ressurreição, estavam falando contra o sétimo selo, falando contra que ele estava vivo, e tal, e Paulo mostrando, e ele falou, muitos irmãos os viram, mais ou menos uns 500 irmãos os viram. Viram ele ressurreto. Depois de sua ressurreição, andaram com ele, viram, são testemunhas. Alguns já dormem, outros estão vivos. Eu o encontrei lá no caminho de Damasco. Os 500 irmãos o viram. Quantos estavam no cenáculo para receber o Espírito Santo? Quase 120. Não entraram em Canaã. Uns 500 viram ele ressurreto. Uns 500 viram a nuvem. Viram o ministério de anjos. Olha, já viram o Filho do Homem manifestado. Olha, observe. Mais ou menos uns 120, Atos capítulo 1, Pedro fala. Onde é que estavam os outros 380? Mateus 25. Eu quero tomar isso aqui para nós encerrar, por favor. Mateus capítulo 25, a parábola das virgens. Qual é o nosso assunto? Os que entram e os que ficam para trás. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é o azeite? O que é o azeite, irmãos? Espírito Santo. O Espírito Santo não é o sangue? Ele não é cordeiro? Então, elas saíram sem cordeiro. Sem sangue. Saíram no movimento igual aquele povo saiu do Egito lá, a multidão mista. Saíram sem sangue. Saíram sem cordeiro. Aqui não é uma Páscoa? Páscoa não quer dizer saída. Toda Páscoa tem que ter cordeiro. Você pode sair sem cordeiro, mas você não entra sem cordeiro, sem o sangue. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Eu quero que vocês captem. Elas saíram da onde? Da onde que elas saíram? De dentro das denominações. Elas saem juntas. Perguntas e respostas sobre o selo. A primeira pergunta é sobre as 10 virgens. O profeta fala que elas saem juntas do sistema. Agora, interessante. Quer dizer que as prudentes já saem com algo do Espírito Santo? Eleição. Predestinação. Cordeiro. Antes da fundação do mundo já tinha um cordeiro morto por você. Já sai com o Espírito Santo. A quem tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o que parece ter será tirado. Por quê? Porque a prudente, ela sai com o real objetivo, ela sai para encontrar o esposo. Ela tinha um objetivo, ela queria a redenção, ela queria a vida eterna, ela amar, ela quer voltar para casa. Então ela já sai com sangue, porque foi o sangue que a tira da denominação. A Nécia sai por causa do movimento. Estão me acompanhando? E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Sai dela, povo meu!
Sai do Egito, sai do sistema, meia-noite. Lâmpada é a palavra. Azeite é o Espírito Santo. À meia-noite. Israel saiu do Egito à meia-noite. À meia-noite é a divisão. De um dia para o outro. Estava encerrando o 7º dia. A era da igreja estava iniciando à meia-noite do 8º dia. Porque o que aconteceu com as nécias? Elas não viram a aurora da liberdade, o nascer do sol. Saíram, mas ficaram pelo meio do caminho. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E Deus fez de um jeito que ninguém pode dar azeite para ninguém. O Espírito Santo não se dá para ninguém. Sabe uma coisa? Como as prudentes, muito espertas, falou: sabe uma coisa? Nós temos, não dá. Vamos comprar vocês aí, sai por aí. Vê se vocês acham um avivamento aí para vocês comprar. Vê se vocês já sei alguém. Dá uma corrida aí por aí, velho. As loucas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e compraiam para vós. Vai comprar? Não foi com ouro ou com prata que nos comprou, Senhor, coisas perecíveis, mas com o seu próprio sangue. E tendo ido comprá-lo, ela acreditou nisso, que podia comprar. Ela acreditou que podia comprar, sem novo nascimento, sem... Podia comprar, porque saiu, porque eu saí. De repente tem um movimento da música ali, quem sabe vai me dar o Espírito Santo. Vejam. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Uma hora dessa a porta vai fechar, como nos dias de Noé. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Conhecer é entrar, eu não entrei em vocês. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Eu só quero tomar mais uma escritura aqui para nós concluirmos. Está em Hebreus capítulo 3, por favor. Qual é o problema? Qual é o problema que ficam para trás? Qual é o problema? Por que ficaram para trás? Hebreus 3, verso 7. Eu vou pegar daqui em diante. Se você quiser ler depois do versículo 1, pode ler, para ver o melhor do quadro. Hebreus 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Quando? Hoje. Observe. Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, o Espírito vai lá para o deserto e mostra porque muitos não entraram. Onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Irmão, nós temos que cuidar aqui. Tem erros que nós cometemos, que pegamos em assalto, e quando vimos, foi-se. O Mombrão fala assim, Deus não vai te culpar pelos teus erros. Ele vai te culpar pelos teus erros voluntários. Tem erros que Deus vê você errar,
Deus nem leva em consideração. Às vezes você quer acertar, você está desejoso, você errou. Ou aquilo pesa no teu coração, o diabo te acusa. Mas você tem que olhar se você errou de coração ou você queria acertar. É isso que nós temos que ver. Mas tem pessoas que estão errando de coração. Por isso que Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, Senhor. 3 grandes coisas aqui. Correto? Observe. A melhor coisa, a palavra. O melhor lugar, o coração. O melhor motivo, não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 3 grandes coisas. A palavra, a melhor. O coração, o melhor esconderijo. O melhor motivo. Não quero pecar, Senhor. Senhor, não me deixa pecar contra ti. Não me deixa, Senhor, não me deixa. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Vejam. Por isso me indignei contra essa geração. Estes sempre erram de coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. Mamba! Pega ele, mamba. Coração mau. Desejando mal para o irmão. Por isso, a nossa tônica para ir no arrebatamento, fé é o fundamento. Mas amor fraternal, o amor divino só desce sob amor fraternal. A família 7º selo, como muitos usam esse termo, amém? Família 7º selo. A família 7º selo é família amor divino. Essa é a tônica do rapto. Observe. Um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Por que hoje está com letra maiúscula? Observe, nós vamos ver que o hoje daqui para diante vai estar com letra maiúscula. Quem é esse hoje? Ele é o mesmo ontem, hoje. Então, hoje, nesse dia, no dia da sua visitação, ele é o hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, deixa a música de volta. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo alguns, veja, porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram? Saíram da denominação, saíram do Egito, foram batizados no Mar Vermelho, santificados no deserto. E quando chega lá na porta para entrar, nós não queremos entrar por causa do nosso gado. Outra não entrou por causa que estava pulando muito, ungindo com a música e enfrentou o sacerdote. Queria ser mais que o sacerdote. Se Deus não intervém ali, daqui a pouco Miriam queria entrar lá dentro do santuário e levar fogo estranho. Ela já queria se levantar como uma pastora ali. Deus falou, cortei o assunto. Por quê? Quando é que aparece uma juíza para julgar o povo? Qual foi a juíza que julgou o povo pela primeira vez? Débora. Aonde? No livro de Juízes. Sabe por quê? Porque o sacerdote, o Espírito Santo, Josué, tem ido embora. Eles não tinham Espírito Santo. Aí Deus teve que tomar ela mesmo. Correto? Foi quando uma mulher tinha o domínio de Israel como juíza. Aqui, se deixasse Miriam, desse corda para ela, daqui a pouco ela queria entrar no santuário e ser uma pregadora. Ela profetiza, agora tinha sido ungida com a música, e já estava desafiando o sacerdote, o pastor. A coisa do jeito que está aí, daqui a pouco o levita falou, pastor, o senhor fica quietinho aí, que hoje o culto vão só cantar. Só louvor.
coisa, ao mover aqui do Espírito Santo, ao mover. Nós temos que ouvir esse mover. E se o Senhor falar alguma coisa, ó, daqui para fora. O Senhor vai sair com a marca do nosso sapatão nas costas. Nós vamos te pregar no pé. Porque aqui agora, aqui tem que ser o mover do louvor. Você acha que eu estou exagerando? Está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer daqui por diante. Como eu falei, música não redime ninguém, música não santifica ninguém, música não te dá o Espírito Santo, música não te coloca no rapto, música é para criar uma atmosfera. Deixa eu terminar aqui, por favor, não me atrapalhe. Onde é que eu parei aqui? Quero ver se vocês estão ligados, eu vou encerrar agora, por favor. Eu creio que Deus já pôde... o 17. Mas como quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Observe, duas leis. Lei da vida e lei da morte. Lei da vida, obediência. Lei da morte, desobediência. Deuteronômio. Essas duas leis estão diante de nós. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Versículo 4, Paulo agora esclarece para nós, capítulo 4. Vejam, temamos que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. Saíram, mas estão ficando para trás. Alguma coisa está atrapalhando, amarrando. Alguma coisa está os tirando da posição. Observe o que está acontecendo. Viram a nuvem? O que tirou aqueles 380 da posição, ficaram para trás? O que eles tinham de melhor do que estar no cenáculo alto para receber a terra prometida, Canaã, o Espírito Santo? Viram a nuvem, viram o ministério de anjos. Parece que alguns de vós ficam para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra, observe, a mesma palavra, a mesma mensagem, a mesma revelação. Foram pregadas as boas novas para nós, como para eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé. E o que é fé? Revelação. Fé é o fundamento. Já estavam vendo a nuvem, estavam vendo a coisa de fogo, o ministério de anjos, mas ainda não tinha feito um pirão da palavra com a fé misturado. E comida. Talvez não querem nem ouvir uma mensagem como foi pregada ontem, sobre o novo nascimento. Oh, que é isso? Uma mensagem atrasada. Isso é mensagem de evangelismo? Isso é mensagem atrasada? Ah, parei. Não, eu preguei porque tinha gente nova lá da igreja, gente de fora, a gente tem que pegar uma mensagem mais leve. É, porque fosse só para nós, a gente tem que pegar sobre o filho do homem, sobre trovão, sobre... Falando sobre isso, nem nasceu de novo ainda. E quer falar de pedra de coroa, nem tem fé, nem misturou a palavra com a fé. Entrou pela orelha e saiu por outra, a palavra está aqui só, não desceu para o coração. Nem sabe o processo, nem parou para entender qual é o processo do novo nascimento. Já quer pular com pedra de coroa. Nem tem o fundamento, já quer o telhado. Qual é a primeira coisa que se faz na casa? O fundamento. O telhado é a última coisa que se bota. Mas não tem fundamento, não tem parede, não tem coluna e já quer telhado. Sai com o telhado na cabeça. Vejam. Foram pregados a todos, a mesma revelação, a mesma palavra, a mesma boa nova. Qual é o problema? Não foi misturada com a fé, com o fundamento.
Vejam, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele. E que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, letra maiúscula de volta, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Que dia? Um novo dia. O 8º dia. Cristo. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você esteja identificado com aqueles que saem e entram. Não com aqueles que saem e ficam para trás. Você pode até sair sem cordeiro, mas você não entra sem cordeiro. A virginécia saiu. Muitos saíram do Egito. No primeiro êxodo. Muitos viram, até mesmo Jesus ressuscitado, e não entraram. Nós temos que olhar esses tipos. Que não é apenas um mover de música, um mover de hinos, isso faz parte apenas. Você tem que ter um novo nascimento, tem que ter o batismo com o Espírito Santo, você tem que ter uma verdadeira experiência com a palavra. E quando você tiver isso, você vai tomar a tua posição, você vai respeitar os ofícios de Deus, você vai respeitar os diáconos, você vai amar o teu irmão, você vai amar o teu pastor, você vai respeitar cada um na sua posição. Você não vai ser um bobo presumido, jactancioso. Só porque tem um dom, sai correndo na frente e quer atravessar o Jordão no peito. Vai morrer afogado. Cada um na sua posição. Amando-nos uns aos outros. Que Deus os abençoe. Pastor Johenrique. Um abraço para os irmãos de Jaraguá. Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.